Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz e bem. Eu sou Elci Silvério e estou com esse propósito de meditar as orações do folheto da Santa Missa. Iniciei esse propósito que há muito tempo está na minha mente. No domingo do dia 7 de setembro de 2025. É o 23º domingo do tempo comum do ano C. Comunhão e participação. Então, só no tema já é uma oração. Comunhão e participação. Eu preciso, em primeiro lugar, estar em comunhão comigo mesmo e com Deus. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com os santos e santas de Deus, com os anjos e arcanjos, com toda a família de Deus, né? Eu preciso estar em comunhão com ela. Eu preciso estar em comunhão com a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu preciso estar em comunhão com a paróquia, com a comunidade onde eu participo. Preciso estar em comunhão com a arquidiocese, os vicariatos. Preciso estar em comunhão com a CNBB, né? Onde os bispos todos se reúnem, se organizam para defender todos os assuntos sociais global. Eu preciso estar em comunhão com o Papa, que agora é Papa Leão XIV. Preciso estar em comunhão com ele, porque ele é um homem escolhido por Deus para dar seguimento aos apóstolos, né? O serviço dos apóstolos, onde essa igreja foi instituída, onde Deus diz, onde Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele dá as chaves para Pedro. Tudo que tu ligares no céu será ligado na terra. Tudo que desligares no céu será desligado na terra. E muita gente não dá atenção, né? Não está em comunhão com o Papa, mesmo sendo católicas. E ontem eu falei do rito inicial da celebração da Santa Missa. E hoje eu vou falar da introdução ao mistério celebrado nesse dia. Um mistério celebrado. Vou ler. Hoje, Jesus nos chama a segui-lo, comprometendo-nos com a realização do projeto do Pai. Nesta celebração, Ele nos revela as exigências desse segmento, que certamente se manifesta em gestos concretos de inclusão e acolhida. Então, Jesus nos chama a seguir, e ele mesmo diz que é uma opção radical, não é fácil.
tem muitos obstáculos pela frente, né? Jesus nos chama a seguir. E para seguir Jesus é preciso que você comprometa com a realização desse projeto. E neste folheto vamos descobrir qual é o projeto do Pai para que outras pessoas digam sim para seguir Jesus. Se comprometa a seguir Jesus. Nesta celebração, ele nos revela as exigências desse segmento. Então, em todas as orações deste folheto, nas leituras bíblicas que tem aqui também, as citações, vai ser revelada essas exigências para seguir Jesus. Quantos católicos vão à missa todos os dias? Tem muita gente que faz a opção de não ficar nem um dia sem participar da missa. Vai de domingo a domingo na Santa Missa. E muitos vão só ao domingo, né? Mas não percebe essa introdução do mistério celebrado na Santa Missa. Ao mistério celebrado na Santa Missa. Então, por isso, muitos dias eu já venho com Deus está me dizendo para falar sobre esse evangelho, missa, sobre as orações que tem nesse folheto, poder dessas orações. Então, eu preciso estar em comunhão com Deus para realizar esse projeto do Pai, para celebrar com Ele, para revelar estas exigências. Eu percebi a revelação, qual é a exigência que Ele quer para seguir Jesus, que certamente se manifesta em gestos concretos. Quais são os gestos concretos para seguir Jesus? Quais gestos concretos para me incluir neste projeto? Para incluir outras pessoas, porque eu posso dizer a outras pessoas, fulano, nossa, você tem um dom para incluir no projeto de seguir a Jesus. E para acolher, para eu ser acolhida nesse projeto, para eu acolher outras pessoas nesse projeto de seguir Jesus. Então, são sensibilidades que são exigidas pelo próprio Deus, para que possamos estar em comunhão com a santidade, né? Precisamos buscar santidade. Viver bem consigo mesmo, viver bem com as pessoas que moram na mesma casa que nós, viver bem com as pessoas que a gente encontra pelo caminho da vida. Em todos os lugares que estivermos, e o ato penitencial é um desse projeto, né? Para eu estar bem comigo mesma, eu preciso ter a humildade de reconhecer que sou pecadora. Você precisa ter esta humildade de reconhecer que é pecadora, que é pecador. Reconhecer o seu erro, buscar corrigir esse erro, buscar pecar menos,
a todas as pessoas que Jesus conversou, e ele disse: vais e não peques mais. E precisamos buscar cada vez mais pecar menos. Irmãos e irmãs, reconhecemos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Então, precisamos reconhecer os nossos pecados. Eu preciso reconhecer o meu pecado, os meus pecados, e você reconhecer os seus pecados, para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios da Santa Missa. Então, é uma oração muito forte. Como que eu posso confessar os meus pecados se eu não reconheço que eu tenho pecado? Se eu não reconheço onde foi que eu errei? E a oração do ato penitencial é: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, por minha culpa, minha tão grande culpa, ainda batendo no peito essa humildade. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Então, nós precisamos confessar esses pecados a Deus, aos irmãos e irmãs. Precisamos dar esse testemunho de humildade, de reconhecer que somos errados, que sou pecadora, que você é pecador, pecadora. Precisa. Olha só, confesso a Deus, o Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos. Quantas vezes a gente olha para a pessoa e fala: não acredito que essa pessoa está fazendo isso. Será que ela não sabe que é pecado? Só de pensar isso, já pecou. Porque não cabe a nós, seres humanos, a julgar que aquela pessoa está pecando ou deixando de pecar. Se eu não reconheço meus pecados, como é que eu vou ver os pecados dos outros, das outras? E quantos outros pensamentos, quantas coisas a gente pensa e que é pecado? Precisamos fazer esse exame de consciência todo instante de nossas vidas. Ao acordar, porque durante a noite muitas vezes a gente acorda e fica pensando coisas que não deve, perde o sono, com coisa que não faz parte da nossa vida, da vida, da vida da minha família. Então, preciso fazer esse exame de consciência e pedir perdão para Deus. Pedir perdão a essas pessoas a quem eu pensei errado. Para quem eu falei alguma palavra maldosa. Pedir perdão. Quantas vezes eu tenho a atitude, o ato de pecar.
de diversas maneiras. Nem preciso, né, dizer quais são os pecados, porque Deus é nos fez tão perfeito que Ele, a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos mostra quais foram os pecados que eu cometi. Minha consciência me conta, sua consciência te fala qual é o pecado. Mas eu sou tão ignorante que eu recuso a reconhecer este pecado. E aí eu prefiro continuar no pecado. Então, eu preciso me comprometer com esse projeto de Deus, de ter humildade, reconhecer os pecados e sempre lembrar desta frase de Jesus: vais e não peques mais. Não peques pelo pensamento, pela atitude, Eu omito que eu pequei. Quantas vezes eu faço alguma coisa e as pessoas vêm me perguntar: nossa, você fez isso assim? Eu digo: não, sou traidora, né? Como Judas lá traiu Jesus, né? Tenho que pedir perdão por Maria, a Virgem Maria Santíssima, por não aceitá-la, por não aceitar o teu filho Jesus, por não aceitar o teu esposo José, por não aceitar o anjo, né? Pedimos perdão aos anjos, porque não aceitamos o que o anjo nos anuncia, porque o nosso anjo de guarda está conosco o tempo todo e ele também nos mostra que estamos no caminho errado. Ele nos mostra o caminho a seguir, mas eu quero seguir aquele caminho que eu quero seguir. Eu não quero seguir o caminho de Jesus. Precisamos pedir perdão aos santos e santas de Deus, que está aí os ensinamentos de tantos santos e santas como Carlos Acutis, né, santificado, que anunciava pela internet, evangelizava pela internet e fez milagres pela internet e salvou pessoas pela internet. Que possamos usar esse bem tão precioso para falar sobre o mistério de Jesus, para a nossa salvação, para a minha salvação, para a salvação da minha família, para a salvação daquelas pessoas que estão bem próximas de mim, ou vão se aproximando conforme o caminho que Jesus vai guiando cada um de nós, né? Que para onde Jesus nos envia, a gente vai encontrando pessoas que necessitam muito de Jesus. Precisamos pedir perdão a todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto do mistério de Jesus, da inclusão. Precisamos incluir essas pessoas, da qual eu penso errado sobre ela. E eu não quero aceitá-la na minha pastoral, não quero aceitá-la em outros ministérios, em outros grupos, não aceito. Tem que ser só do meu jeito, não pode ser do jeito dela. Na igreja tem muito isso, do mesmo jeito que tem na família. Eu fico questionando que aquela pessoa não faz bem feito, que o bem feito é só eu que faço, né? Precisamos pedir perdão e incluir estas pessoas que eu penso mal. Eu preciso
descobrir, o mistério exigido por Jesus para segui-lo. Eu preciso descobrir isso naquela pessoa, porque Deus nos fez com dons maravilhosos. E se ela está ali naquela função, naquele serviço, é porque Deus a chamou. E eu preciso aceitar o chamado de Deus, não só para mim, mas para todos os irmãos e irmãs que ali estão. Preciso rogar por mim mesma. Eu preciso me perdoar. A palavra de Deus diz: quem não perdoa não merece o perdão. E se eu não me perdoo, como é que eu vou merecer este perdão de outras pessoas, dos meus irmãos e irmãs de fé, de sangue, de trabalho, de escola, de encontro no mercado e em todos os lugares? Que este Deus, Pai maravilhoso, em Cristo Jesus, porque quem conhece o Filho, conhece o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou nele. Perdão, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, por todas as vezes que pequei, talvez sem nem perceber, e que você não consegue me perdoar, e que você não consegue falar para mim que eu te falei uma palavra, que eu fiz um gesto que te feri. Isso é muito importante. Olha que eu estava esquecendo desse detalhe. É muito importante. Quantas vezes eu mesma guardei mágoas de que a pessoa falou algo para mim. E eu, quando conheci, tive este conhecimento de que eu deveria falar para aquela pessoa que o que ela falou me magoou, acabou toda essa mágoa dentro de mim com palavras, com gestos que as pessoas falavam. São momentos da nossa vida que acontecem. E eu comecei a dizer: olha, fulano, você falou isso, 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 e eu não gostei. Por que você disse isso? Acabou o desentendimento. Nesse sentido aí, acabou. Então, fale para a pessoa que te ofendeu com palavras, deixa passar o momento que ela te falou. Em outro dia, em outro momento, você diz para ela. Porque se falar no momento vai dar confusão, discórdia. A pessoa às vezes está nervosa, com raiva, com algum problema, por isso que ela falou tal coisa, né? Vamos abrir o nosso coração para perdoar a mim mesma, para perdoar as pessoas que eu amo, ou eu digo que amo e não amo. Porque se eu não perdoo a mim mesma, eu não me amo. Se eu não perdoo meus irmãos, as minhas irmãs, eu não as amo. Eu não os amo. E se eu não peço perdão para Deus, se eu não consigo perdoar, eu não amo nem a Cristo, nem a Jesus, nem a Deus Pai, nem a Deus Espírito Santo, nem a Virgem Maria, nem aos anjos e arcanjos, nem aos santos e santas eu não amo. O perdão é a fonte do amor. Se eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Então vamos perdoar, meus irmãos e irmãs, para que o amor floresça, esteja estampado aqui, no nosso rosto, por onde a gente passar, as pessoas olham para mim e vejam Cristo, porque é no amor que as pessoas veem o Cristo que existe dentro de nós.
Paz e bem, meus irmãos e irmãs. Sejamos felizes, humildes e sinceros. Muito obrigada por esta oportunidade. Deus nos abençoe. Amém.